Eu sou Eleonora Gomes, psicóloga e psicanalista. E neste vídeo, Psicologia para Quê?, estaremos falando sobre luto, o que é e como superar. O luto é um processo que diz respeito a quando uma pessoa perde alguém ou alguma coisa que é de muito valor para ela. Muitas vezes as pessoas pensam que o luto é somente quando há a perda de um ente, uma pessoa querida, mas o luto está para além da perda de alguém. Existem lutos que dizem respeito a momentos, existem lutos de sonhos, existem vários tipos de luto. Luto pode ser direcionado sobre a perda de várias situações, não apenas de pessoas. Mas hoje, em Psicologia para Quê?, estaremos falando um pouquinho sobre as fases do luto, sob uma perspectiva psicanalista. Bem, a primeira fase, que em geral acontece quando a pessoa entra nesse processo, nesse quadro de luto, diz respeito à fase da negação. Ou, dentro de uma perspectiva psicanalista, a primeira fase diz respeito à substituição da perda. O que seria isso? É quando a pessoa ela recebe a notícia da perda de alguém e ela fica naquele estado de negar, não é possível que isso esteja acontecendo. Não, fulano era tão bom, não era para ser assim. Há uma negação sobre o que aconteceu. Ou como muitos falam, né, a ficha ainda não caiu. Ou, dentro de uma perspectiva psicanalista, existe uma substituição da perda. O que seria essa substituição? Quando a pessoa se depara com a perda de alguém, naquele momento ela procura encontrar um outro sentido para dar conta de não sofrer aquela perda, de não aceitar aquela dor. Então muitos, quando perdem uma mãe, e aquela mãe ela é uma boleira, e aí a pessoa começa então a se lançar e se dedicar em fazer bolos tal como a sua mãe fazia. Ela está colocando naquele momento, possivelmente ela pode estar colocando naquele momento, ao invés de sofrer a perda da mãe, se colocando nesse lugar da mãe, para estar dando conta daquilo que na verdade ela não consegue aceitar, não consegue dar conta, que é exatamente sofrer a perda dessa mãe. Então a primeira fase é essa fase da negação, é o que a gente fala que a ficha ainda não caiu e muitos vivem uma substituição da perda. A segunda fase, que é possível perceber dentro de uma perspectiva psicanalista, é a fase da culpa. Nossa, se eu tivesse feito isso por ele, se eu tivesse feito isso por ela, ela não teria passado por aquele lugar e isso não teria acontecido. De fato, eu deveria ter feito alguma coisa a mais para que ele não pudesse passar por aquela situação. De alguma forma, o sujeito ele vai buscar sentido e trazer a culpa, a responsabilidade para si sobre a perda dessa pessoa. Essa segunda fase, ela também diz respeito a uma barganha, em que ficam muitas vezes tentando encontrar um sentido sobre o que aconteceu e barganhando sobre quem seria o culpado. Já não é mais somente a pessoa que está passando por esse processo, mas alguém que foi responsável por aquela perda, pela passagem, pela morte daquela pessoa que tem um significante tão forte para ela. A terceira fase, que diz respeito a um processo que a gente vai chamar na psicanálise de encontro aos lutos anteriores. O que seria isso? Esse momento da perda e essa pessoa que foi perdida agora vem de encontro a essa angústia, a essa dor, a situações que aconteceram no passado, em que ela também vai trazer lembranças recorrentes de situações que aconteceram no passado. Eu estou falando sobre os lutos anteriores. E quando isso se dá, esse momento de dor atual, e se conflui, se junta, se une às dores do que aconteceu no passado, então acontece muitas vezes o quadro de depressão, que é essa terceira fase que é reconhecida na psiquiatria, que é a fase da depressão. É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque ao longo das nossas vidas nós vamos sofrendo algumas perdas.
E por vezes vamos passando por vários processos de luto que não nos damos conta que estamos passando. E quando chegamos a uma determinada fase, com a perda de uma pessoa mais significativa, de repente o mundo acaba, o chão se abre, aquela sensação de que a metade de você já não está mais presente, de que a sua vida já não tem mais sentido, e aí você fica procurando um sentido que tinha de viver e agora já não encontra mais esse sentido, e essa angústia ela vai tomando conta do sujeito de uma tal maneira, permitindo que esse sujeito entre no quadro de depressão. Esse encontro do luto atual com os lutos anteriores, em sua grande maioria, promove esse quadro de depressão no sujeito que está enlutado. É preciso trazer aqui que essas fases, elas podem acontecer ao mesmo tempo, elas podem acontecer de uma forma gradual, elas podem acontecer em tempos e períodos diferentes ou em momentos diferentes, ao invés da primeira fase, a terceira fase, ao invés da terceira fase, a segunda fase, mas a questão é que, de qualquer maneira, quando uma pessoa está enlutada, ela certamente viverá essas angústias, essas situações, essa negação, essa culpabilização. E também, já numa quarta fase, em outro momento, depois de ter passado por todos esses processos, a pessoa começa então a experimentar uma sensação de que ela precisava deixar aquela pessoa que fazia parte da vida dela agora partir. Muitos, em sua regra de fé, vai usar até esse termo: eu preciso deixar fulano partir, ou você precisa deixar fulano partir. Ainda que pareça de uma forma bem simbólica, mas a questão é que quando nós passamos por todos esses processos, agora o sujeito ele vai permitir que essa pessoa que outrora era tão importante, de fato ocupe um lugar em seu coração, em seu pensamento, de que ela agora já não está mais aqui, que ela se foi, que ela está somente em nosso coração, no coração dessa pessoa, nos pensamentos, nas lembranças. Eu, particularmente, na minha clínica, que tenho contato com muitas pessoas que passam por esse processo de enlutamento, eu costumo falar que eu tenho uma grande reverência diante do outro que teve a perda de alguém ou a perda de alguma coisa. Eu falo isso porque os relatos são muito doídos, os relatos são muito fortes e requer de nós uma compreensão sobre essa dor. O fato é que, acho eu, que jamais alguém pode mensurar a dor do outro ou mesmo entender do que se trata, salvo se já tiver passado por isso. Mas se nós tivermos ao menos uma reverência sobre essa dor que o outro está sentindo, essa sensação de solidão, essa sensação de vazio, essa sensação de perda da sua metade, se nós tivermos uma reverência em relação a isso, nossa, já é de grande valia, já é de grande importância. Quando o sujeito ele passa por esse processo de luto, em que ele olha para um lado, olha para o outro, em que as pessoas estão tentando trazer para ele: olha, você precisa tomar um jeito na sua vida, você precisa entender que fulano já foi. Esse tipo de fala, sua grande maioria, traz ainda mais uma conotação agressiva para aquele que está ouvindo. Porque naquele momento o que ele quer é sofrer pelo que está acontecendo, e esse momento de sofrimento precisa ser respeitado. Quando nós passamos a entender e compreender que cada um tem a sua forma de vivenciar o luto e que essa forma precisa ser respeitada, o outro que estará passando por esse processo, ele poderá passar de uma maneira muito mais saudável. Complicado é quando a experiência de um tenta invadir o momento, o processo que o outro está passando. Isso é muito delicado. Então, quando a gente fala sobre o que é luto, eu trouxe essas explicações sobre essas fases do luto a partir de uma perspectiva psicanalista, e eu faço a pergunta, né? Como podemos passar por esse processo? Como podemos superar esse processo? Bem, primeiro é entender que cada um tem o seu tempo. Cada um vai sofrer a sua dor de uma forma diferente.
E todas essas formas, mesmo sendo diferentes, precisam ser respeitadas. O que nós, muitas vezes, parentes, amigos, precisamos estar atentos é se esse processo de isolamento, esse processo de depressão pode se alongar de uma maneira a trazer prejuízos para aquela pessoa que está passando. Então, uma das formas que a gente tem é de compreender e respeitar a dor do outro. E se você é a pessoa que está passando por esse processo, pense que também é preciso respeitar a sua dor. Você também vai precisar respeitar o momento pelo qual você está passando. Entender que se é momento de chorar, então é preciso chorar. Se é momento de se sentir, de precisar ficar um pouco mais só, mesmo que tenha alguém na casa próximo a você, peça, eu preciso ficar só mais um momento sozinho. Aprenda a se colocar nas situações que você está sentindo e respeitar esses sentimentos. Outra coisa, esse processo ele vai passar. Essas fases elas vão passar e você vai conseguir superar isso. Quanto à dor, quanto à saudade, o que eu ouço nos relatos é que a saudade, a dor muitas vezes ela passa. A falta, ela não é suprida por vezes. A saudade, ela permanece. Mas o fato é que a vida segue. E é possível seguir a vida quando nós estamos vivos e passando por esse processo. Certa vez eu estive diante de uma criança que estava passando por um processo de luto. E ela falou assim para mim. Na verdade foi um menino. Ele falou assim: Tia Eleonora, eu estava pensando sobre isso que eu tenho sentido tão forte. Eu falei, o que você tem sentido? E ele falou, eu tenho sentido muita saudade. E eu falei, o que é saudade para você? Ele, aí é que tá, Tia Eleonora. Eu descobri que a saudade serve para a gente trazer à lembrança momentos que a gente viveu com a pessoa que a gente ama. Ainda que ela venha apertar meu coração, porque a saudade é como uma mão que aperta o meu coração. Mas é para eu lembrar que eu passei bons momentos com ele. E aí, Tia Eleonora, aquela mão que está apertando o meu coração, que faz às vezes até doer, não sei como pode, mas dói. Às vezes a saudade dói no meu coração, mas vem aquela dor, mas aí vem a lembrança. E aí eu lembro dos bons momentos e fico feliz. Aí eu lembro, saudade, você está vindo só para eu não esquecer do meu pai. E aí eu lembro, abro um sorriso, volto a brincar. E eu lembro que daqui a pouquinho a saudade vai aparecer de novo, mas não tem problema. Ela vem e ela vai embora. Mas ela é boa, Tia Eleonora, porque ela serve para eu lembrar dos bons momentos que eu tive com meu pai. Falar de luto é, sobretudo, ter reverência à dor da perda que é incomparável, incompreendida, imensurável, que o outro está passando. No Psicologia para Quê de hoje, nós ficamos por aqui. E eu peço que, se esse vídeo veio de encontro a uma explicação, uma dúvida sua, que você possa também compartilhar com outras pessoas, para ajudar outras pessoas também. Um grande beijo e até lá.